Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional e vamos falar aqui de um assunto muito recorrente em provas aí, de uma forma geral, né, de todas as bancas ele costuma cobrar. Esse assunto é um assunto muito importante, que foi criado com a emenda 45 de 2004, que é o famoso Conselho Nacional de Justiça, é o famoso CNJ. O CNJ, ele está previsto na Constituição, pessoal, no artigo 103b. Então, no artigo 103b, nós temos ali a figura do Conselho Nacional de Justiça, ok? Agora, vejam, o CNJ ele foi criado pela emenda constitucional número 45 de 2004, conhecido como a reforma do Poder Judiciário. E você que está estudando para concurso, sobretudo para concursos às vezes um pouco mais pesado, como analista judiciário, ou uma prova da OAB, uma prova aí de promotor, juiz, eu aconselho você também, ao falar de CNJ, não deixar de ver a ação direta de inconstitucionalidade 3.367/DF, onde o Supremo falava ali sobre a constitucionalidade do Conselho, beleza? Olha aqui agora um detalhezinho importante. Vejam bem, qual é a função do CNJ? Vejam bem, o CNJ, pessoal, ele tem como função a fiscalização, beleza? Agora, o CNJ, ele vai fazer que tipo de fiscalização? Presta atenção. CNJ vai fazer uma fiscalização administrativa, uma fiscalização financeira e disciplinar. É tanto que a Constituição fala que compete ao Conselho Nacional de Justiça exercer a fiscalização administrativa e financeira dos órgãos do Judiciário e zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Então, essa fiscalização ela é feita em questões administrativas, financeiras e disciplinares. Então, onde eu quero chegar? O CNJ, então, ele faz uma fiscalização nas atividades meio do Poder Judiciário. Beleza? Entenda, o CNJ não pode intervir em atividades fins. Olha uma questão muito cobrada em prova, ele vem e fala assim, olha, porque o Conselho Nacional de Justiça vai intervir no mérito da decisão do juiz. Não, porque ele não pode intervir em atividades fins, ele só pode intervir em atividades meio. Essa fiscalização administrativa, financeira e disciplinar, ela recai sobre órgãos do Judiciário, ela recai sobre servidores do Judiciário e a Constituição fala também que ela recai sobre delegatários de função pública. O exemplo mencionado aí na Constituição são serviços notariais e de registro, os famosos cartórios. Beleza? Então, olha aqui para começar. Então, eu já sei que o CNJ está previsto no artigo 103b da Constituição, foi criado pela emenda 45 e vou analisar essa ADIM que eu mencionei com vocês. Sei que o CNJ, a incumbência dele é fazer uma fiscalização administrativa, financeira e disciplinar nos órgãos do Judiciário, nos servidores do Judiciário e em alguns delegatários de função pública, como, por exemplo, os cartórios. Sendo assim, aprendemos que o CNJ, ele exerce uma intervenção nas atividades meio, não nas atividades fins, beleza? Um outro detalhe também que nós temos que tomar um certo cuidado é que o CNJ, de acordo com o próprio STF, ele é um órgão do Judiciário, obviamente, só que ele não exerce jurisdição. Muito cuidado com isso. Essa é uma das questões mais cobradas em provas de direito constitucional desde quando criado o CNJ. Olha, ele é um órgão do Judiciário? Sim. Ele está previsto lá no artigo 92, inciso 1º, item A. Só que ele não exerce jurisdição. Justamente por quê? Porque ele não foi criado para ser um órgão típico. Ele foi criado para ser um órgão atípico, para fiscalizar. E aí, é por conta disso que o STF falou, no bojo dessa ação aqui, que o CNJ é um órgão de natureza exclusivamente administrativa. O CNJ, anota aí, observação, o CNJ é um órgão de natureza exclusivamente administrativa. E ele fica então responsável por um controle interno apurado ali no Poder Judiciário, ok? Cuidado. Outra questãozinha que ele cobra com muita frequência é falando que compete ao CNJ realizar controle externo no Judiciário. Claro que não. O CNJ faz parte do Judiciário. Então como é que ele vai fazer controle externo? O controle dele é um controle interno. Ok até aqui? Beleza? Então, com essa parte aqui, já conseguimos resolver alguns problemas, certo? Como você pode voltar essa aula aí incontáveis vezes, vamos falar de um outro assunto ainda do CNJ? Vou apagando aqui para não perder tempo. Um outro assunto importante que nós temos que observar é a questão da composição do CNJ. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, então, da sua composição. O CNJ hoje, ele é formado por 15 conselheiros. Agora, de onde saem esses 15 conselheiros, então, que compõem o CNJ? Embora a Constituição não estabeleça o trâmite, o procedimento de cada um, ela fala quem indica e de onde eles acabam saindo. Quer ver? Vamos lá. Primeiro conselheiro aqui, que nós temos no CNJ,
é o presidente do STF. E aí você vai colocar do ladinho aí no seu caderno que esse cara aqui é um membro nato. Já já eu te explico o que é um membro nato. Além dele, nós temos um desembargador do TJ e temos também um juiz de direito, sendo esses dois indicados pelo STF. Além deles, temos um ministro do STJ, um juiz do TRF e um juiz federal indicados pelo STJ, um ministro do TST, um juiz do TRT e um juiz do trabalho indicados pelo TST. Temos também 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, um membro do Ministério Público da União, agora cuidado aqui, cuidado, um membro do Ministério Público da União indicado pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República, e um membro do Ministério Público do Estado escolhido pelo PGR, beleza? Então, o de cima é indicado, o de baixo a Constituição fala que ele é escolhido. E nós também temos 2 cidadãos, um indicado pela Câmara, o outro pelo Senado. Lembrando que a Constituição fala que são cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Ok? Então, eis aqui a composição do CNJ. Sabemos então que ele é formado por 15 conselheiros e sabemos aí de onde saem esses 15 com as respectivas indicações. Lembrando que a Constituição fala que, diante da inércia do órgão para a indicação do nome, caberá ao STF indicar. Por exemplo, eu sei que a OAB tem que indicar 2 advogados. Uma vez a OAB indicando os 2 advogados, eu respeito a indicação. Agora, diante da inércia da OAB quanto à indicação dos nomes, cabe ao STF indicá-los. Agora, lembrando, se a OAB não indica os 2 advogados, o Supremo vai ter que indicar os 2 advogados. Ele não pode querer colocar mais 2 juízes ali, porque isso aí fere ali o mandamento constitucional. Ok? Detalhe. Essa galera aqui, a Constituição fala que eles são nomeados pelo presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado. Nomeados pelo presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado. Só que cuidado. Tem um cara aqui que não vai ser sabatinado pelo Senado. Quem? O membro nato. O membro nato é aquele que não se submete à sabatina. E no caso aqui, o único é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos aprender, até porque eu não sei aí, né, qual a prova que você vai fazer, o nível que vai ser essa prova, vamos aprender a trabalhar com regra e com exceção. Lembrando sempre que a regra é presumível. Você parte da premissa da regra e não da exceção. Se ele quiser colocar exceção, ele vai ter que de alguma forma mostrar isso na questão. Então ele chega na sua prova e coloca: pessoal, os conselheiros do CNJ são nomeados pelo presidente da República após aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado. Verdadeiro. Essa é a regra. Agora, se ao invés de os conselheiros, ele colocar todos, aí tá errado. Porque o presidente do Supremo, por ser um membro nato, ele não se submete à sabatina. Outro detalhe. Esses conselheiros, eles têm um mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, 2 anos, admitida uma recondução. O CNJ tem um presidente. O presidente do CNJ é o presidente do STF. Ok? Inclusive, aqui cumpre ressaltar um detalhe. O CNJ foi criado com a emenda 45 de 2004, só que a emenda 61 de 2009, ela coloca algumas alterações importantes no CNJ, como por exemplo essa aqui. Antes da emenda 61, a Constituição não falava que entraria o presidente do Supremo. Ela falava um ministro do Supremo, ok? Só que aí, o que acontece? Por um costume, né, por uma regra pro forma ali, já era o presidente que entrava, mas a Constituição falava um ministro. Então, podia ser qualquer um. Só que o presidente do Supremo, aqui que entra no CNJ, ele está excluído da distribuição de processos no STF. Aí imagina se, além do presidente que já está excluído da distribuição de processos, eu coloco mais um aqui e também excluo ele da distribuição de processos no Supremo. Supremo que tem 11 ministros e eu ficar com 9 julgadores efetivos, né? Então, não teria lógica isso. Por isso que acabaram trocando para o presidente do STF. Agora olha um detalhe. Acabei de mostrar a composição para vocês. Aí eu pergunto, o vice-presidente do STF, ele é conselheiro do CNJ? Não é? Acabamos de ver. Agora entenda. Diante das ausências e impedimentos do presidente do Supremo, que preside o Conselho, quem assume o lugar dele interinamente é o vice-presidente do STF. Então, mais uma vez, eu reitero, embora o vice-presidente do Supremo não seja conselheiro do CNJ, ele pode entrar para assumir a presidência. E o CNJ, ele tem um corregedor. O corregedor do CNJ é o ministro oriundo do STJ. Percebam, 3 são indicados pelo STJ.
Mas oriundo do STJ mesmo, você tem apenas um. Então, ele entrando, ele pega a função de corregedor, né? Que vai ser o Corregedor Nacional de Justiça, e ali ele também fica excluído da distribuição de processos no âmbito do seu tribunal. Beleza? Então, aqui tem alguns detalhes aí sobre o CNJ, detalhes aí muito importantes para uma prova. Espero que possa auxiliá-los de alguma forma. Um grande abraço, só o Ouro da Bahia, e o meu objetivo é a sua aprovação.